Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, Ele é riquíssimo em aquilo que Ele não divide com a carne humana, mas compartilha com aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Ele compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Lembrando sempre que Ele concede graça àqueles que seguem segundo Ele nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas também aqueles que a palavra diz que trocam a honra de Deus pela honra dos homens, aqueles que se exaltam a si mesmos, são grandemente humilhados, porque Ele concede graça aos humildes e se opõe àqueles que exaltam a si mesmos. Aqueles que se exaltam a si mesmos são grandemente humilhados, assim a palavra nos diz. Dele não se permite escarnecer, embora tudo se sucede aqui, tanto a justos como injustos, tanto os que seguem em piedade como os que seguem em impiedade. Tudo tem um tempo e um propósito. Debaixo do céu, a palavra diz, até os ímpios para o dia do juízo, porque dele nada não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiver a produzir, lembrando sempre que só pode se produzir a benevolência através daquele que é benigno, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, assim o Senhor nos ensina. É como ovelhas levadas ao matadouro, aonde a esperança se renova a cada manhã. Vivemos dia após dia, onde ele diz, não andeis com solicitude, com aquilo que há de se vir, porque o próprio dia traz a sua maledicência. Mas sabemos que quando estamos sobre o seu direcionamento, os planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Lembrando que o dano que o mundo causa, ele pode ser irreversível, porque o coração embrutecido, por conta daquilo que o mundo causa, pode a trazer um embrutecimento de certa forma, aonde não há tempo mais para se arrepender dos seus maus caminhos. Por isso, quanto antes de ser embrutecido pelo pecado, melhor reconhecer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e que Ele pode transformar, assim como Ele me transformou, e tem que ser uma constante dia após dia. Aonde é necessário humilhar-se diante dele, é necessário esvaziar de si mesmo, é necessário deixar fora todo o eu, o orgulho, tudo aquilo que outrora estávamos sendo direcionados não por ele, mas pelo próprio eu, pela própria natureza pecaminosa. E uma vez que alcançamos o seu direcionamento, se conhece, se experimenta a sua perfeita e agradável vontade. Plano sempre de nos fazer prosperar e, segundo ele nos ensina que neste mundo tereis aflições, as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir, porque além de ter uma sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, ainda temos um nome escrito no livro da vida, a ressurreição do último dia. Assim como nós confessamos que ele veio, o Pai o enviou, o Verbo que era Deus e estava com Deus e se fez carne, e o Senhor o enviou
e ele demonstrou que é possível. A palavra diz que se ele não tivesse vindo e demonstrado que é possível, não teria ninguém como culpado. Mas como ele veio e demonstrou que é possível, requer que a gente seja seu imitador e persevere dia após dia. E assim ele tem nos sustentado, ele tem cuidado de nós, ele tem nos direcionado dia após dia para a perseverança, que esta perseverança e a esperança e a perseverança é que nos traz um caráter bem aperfeiçoado, daqueles que não tem que se envergonhar, daqueles que perseveram dia após dia na condução pelo seu Espírito. Planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, e a perseverança aonde ele sempre nos sustém, sabendo sempre que aquilo que ele faz através das nossas vidas é para que seu nome seja glorificado. Porque ele não divide daquilo que ele é riquíssimo, mas compartilha a um coração contrito e arrependido, daqueles que estão sempre se humilhando diante dele, e o espírito é de ousadia e não de covardia. Diante do próximo estamos sempre numa estatura mediana, buscando sempre ser o menor e vos servindo com a verdade. E é através desta verdade que se alcança a libertação. Muitos julgam, segundo o padrão deste mundo, estar livres, mas na verdade são escravos do pecado. A palavra diz: aquilo que sei que o Senhor pede para que prepare, não faço, mas aquilo que sei que não posso, aí é que faço. A tentação que provém da própria carne, aonde todo aquele que sujeita ao Espírito sujeita ao Senhor e resiste às tentações que sobrevêm da carne, onde a palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O seu Espírito é pronto, experimentado e maior o que está em nós do que o que outrora estava a nos dominar como assalariados do pecado, e agora temos vida com abundância e a ressurreição do último dia, aonde é necessário a perseverança e não retroceder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.